Olá! Está começando Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. E você, sabe o que são profissões sustentáveis ou empregos verdes? Pois é cada vez maior o número de profissionais em busca de carreiras consideradas politicamente corretas. As empresas aumentam seus investimentos em programas ambientais e a demanda por profissionais verdes não para de crescer. Sem falar que a pressão exercida pelos consumidores também é uma poderosa aliada. Em pleno século XXI, dá para imaginar como é importante ser visto no mercado como um profissional ambientalmente responsável, não é mesmo? Uma estimativa da ONU, Organização das Nações Unidas, indica que até 2030 serão criados mais de 20 milhões de empregos verdes. Para conversar sobre esse tema super contemporâneo, estão aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro, Paulo Azevedo, engenheiro agrônomo, especialista em agroecologia, agricultura natural, biodinâmica e permacultura, e Paulo Marcos Oliveira, bioarquiteto e urbanista, além de professor. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu começo perguntando para o Paulo Marcos o que são profissões sustentáveis e se está correta a designar os verdes, profissões sustentáveis, se existe alguma diferença. Bom, o que existe hoje é a sociedade, ou seja, tem optado, está sendo pressionada e está optando pelo desenvolvimento sustentável. Então, todas as profissões, né, estão passando por esse upgrade, essa nova forma de produzir e de experimentar, intervir no mundo, visando a sustentabilidade. Não é? Então, os empregos sustentáveis demandam hoje, na realidade, profissionais que estejam passando por essa reciclagem, não é? Ou que já sejam formados dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. Paulo, você parece que não é muito a favor do tema profissões, do tema não, da designação profissões sustentáveis. Por quê? Porque, vamos lá, não seria bem profissão sustentável, porque um profissional, ele pode estar trabalhando, né, em termos de sustentabilidade, e a sustentabilidade quer dizer que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Né? E ele pode não estar ganhando dinheiro com isso ainda hoje. E aí ele, pessoalmente, pode não estar se sustentando. Né? Ele pode não estar, né, no esquema de sustentabilidade pessoal. É isso que eu quero dizer. Seu Paulo, eu queria perguntar para o senhor, na verdade, trata-se de uma cadeia. O arquiteto vai lá, faz o projeto da casa, por exemplo, o engenheiro vai e executa, aí você depende da pessoa que vai colocar o aquecedor solar. Como é que isso funciona? É realmente uma cadeia de sustentabilidade? Bom, deveria ser, né? Porque, primeiro que um edifício ou uma cidade não é o único profissional que faz, são inúmeros profissionais que intervêm no processo. Essa construção, essa elaboração do projeto, tudo isso envolve o quê? Fundamentalmente envolve consumo energético, né? Desde o processo de fabricação, desde o processo de coleta dos materiais na natureza, dos insumos básicos para fabricar os produtos que vão construir um edifício ou uma cidade, consome energia. O consumo de energia implica em quê? Em mais produção de energia, às vezes, ou em manter as usinas já existentes. O profissional, quando opta em especificar um tipo de material, ele está especificando que ele vai consumir mais ou menos energia para aquela elaboração daquele edifício. Né? Então, você veja então como é complicado. Desde o processo de fabricação dos materiais até a utilização final, os materiais que são colocados por último na obra, todos eles consomem energia no seu processo de fabricação. Na realidade, tudo que é produto hoje feito, né, tem que passar por uma administração ambiental, uma gerência ambiental, para eliminar todos os gargalos que afunilam e que contribuem para consumir o meio ambiente, degradar o meio ambiente. Então, o progresso é um pouco inimigo da sustentabilidade? É a questão do conceito de progresso, ou seja, radicalmente há os conservacionistas e há os desenvolvimentistas. Né? E, inclusive, no começo da ecologia também havia isso. Então, os conservacionistas acham que a gente tem que deixar o mundo como está. Então, que você não pode interferir em nada,
Mas os desenvolvimentistas, não, tem que mudar o mundo, tem que... Claro que a gente não tem que ter justiça, e a justiça tem que ser horizontal, do ponto de vista de todas as comunidades tem que receber, não é, qualidade de vida, tem que ter qualidade de vida, e para isso a gente tem que dar infraestrutura para elas, do ponto de vista do edifício, do ponto de vista da cidade. Claro que infraestrutura com qualidade, por exemplo, acessibilidade não é uma coisa que diretamente está ligada à sustentabilidade ambiental, mas ela está ligada à sustentabilidade social, ou seja, as casas têm que ser acessíveis e acessíveis universalmente, ou seja, para todas as pessoas. Então, essas questões todas nos trazem qualidade de vida. Você falou, não, o progresso é contra a sustentabilidade. Tem que ver como é que acontecem as coisas. Nós precisamos de segurança, habitação, vestuário, tudo isso consome energia. A questão é a gente trabalhar assim, de uma maneira sem desperdício. Isso aí, a coisa fica muito ampla, complexa, porque, na verdade, todo mundo tem que passar por um processo profundo de educação, de percepção das coisas que estão em volta. Nem tão conservacionista, nem tão desenvolvimentista. Então, por exemplo, em alguns prédios você tem assim, se você vai se deslocar de um andar para o outro, use a escada. Quando você aperta o botão do elevador, está consumindo energia para andar de um andar para o outro. Não é tão facinho, Você faz um pouquinho de exercício, mas aí muita gente prefere pegar o elevador, espera o elevador. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser aprendida pela gente no dia a dia. Dentro do segmento verde, as possibilidades são muitas e muito variadas. Da construção civil às salas de aula, passando por restaurantes e escritórios de advocacia. Mesmo que você esteja estudando e escolha uma profissão que aparentemente não tenha nada a ver com o meio ambiente, ainda assim você pode trabalhar a favor da natureza. Isso sem falar em cursos tradicionalmente relacionados ao meio ambiente, como biologia, engenharia florestal, oceanografia ou ecologia. Confira. Bom, a permacultura ela é, na realidade, uma ciência. Ela, como ciência, ela pretende prover as ferramentas básicas para que o permacultor, o profissional que trabalha com isso, possa chegar em determinado ambiente e elaborar a ocupação humana desse ambiente de modo sustentável. O conceito da palavra vem de cultura permanente, mas o conceito dela é tão amplo que, na realidade, ela, além de ser uma ciência que, por sua vez, forma profissionais de permacultura, ela forma também permacultores que levam isso como filosofia de vida, como um padrão de vida e não necessariamente como profissão. Então, em suma, por que a gente diz que a nossa vida, as nossas casas aqui na Chácara Asa Branca são casas sustentáveis, casas ecológicas? A gente chega no local, tira o barro desse local, constrói a nossa casa com esse recurso natural, constrói uma casa que não precisa de iluminação, nós armazenamos água de chuva, bebemos água de chuva, temos um banheiro que não gera esgoto, a água que a gente utiliza não contamina o solo e nenhum corpo d'água, nós temos um desenho da acidificação para economizar energia, nós não geramos lixo orgânico, Então esse é o resumo de por que a nossa casa é uma casa sustentável. Paulo, o que é permacultura e qual que é a importância da permacultura a médio e a longo prazo para a nossa sociedade? Permacultura significa cultura permanente. É um termo criado por um australiano chamado Bill Mollison na década de 70. Ele propôs, na verdade, uma maneira de você planejar a ocupação do ambiente de forma eficiente. Quer dizer, você tem diversos elementos, você tem água, solo, planta, e como é que você dispõe esses elementos no ambiente de modo que eles interajam, façam conexões uns com os outros de forma mais eficiente possível. Isso significa você trabalhar os recursos e reciclar o excedente, o que estiver sobrando ali dentro daquele... se você estiver dentro de uma fazenda, então você tem terra, você tem água, você tem o próprio vento, como é que você trabalha o espaço para usar esses recursos energéticos de forma eficiente. Se você está trabalhando no meio urbano, então como é que você planeja a cidade para você evitar a erosão, o escoamento das pessoas e veículos, de modo a criar o mínimo de impacto. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Veja. Deixar de jogar lixo na rua, utilizar menos sacolas plásticas,
procurar usar, reciclar. Eu procuro não gastar muita água, assim, eu procuro economizar. Faço coleta seletiva, economizo água o suficiente para não acabar um dia. Poxa, cara, antes de tudo eu sou formado em biologia, né? E aí eu tento procurar fazer a minha parte, né? Não jogar um plástico no chão, sei lá, ter um melhor aproveitamento da água. Cuidar das árvores, não jogar lixo, né? Sempre catar os lixos, fazer tudo correto para poder melhorar um pouco, né? Na hora de tomar banho, eu não ligo o chuveiro o tempo todo. Ligo um pouquinho, molho o corpo, ensaboo, desligo e volto a ligar novamente. E oriento os meus alunos para que economizem também, façam coleta seletiva também, para ver se a gente deixa de poluir, né? Porque no futuro não vai sobrar nada. Seu Paulo, o pessoal está engajado? Eu, como professor, né, trabalho na área ambiental, ou seja, levando os meus alunos a utilizarem luz, ventilação natural, iluminação natural, que são coisas importantíssimas para a gente minimizar o emprego de equipamentos que venham a consumir muita energia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mais meio ambiente por inteiro.